Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Jornal Conecta e vamos aos destaques de hoje. Hospital Unimed São Domingos realiza captação múltipla de órgãos. 3 pessoas foram presas por roubo e corrupção em Itajobi. Mais uma vez, Secretaria de Educação é alvo de críticas e vereadores falam em abertura de SEI. Por isso, recebemos a secretária Cláudia Cosmo para falar sobre as denúncias. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Conecta. O Hospital Unimed São Domingos realizou mais uma captação múltipla de órgãos. A operação foi realizada no último domingo, beneficiando pacientes que estão em lista de espera para transplante. Foram captados para doação o fígado, rins, córneas e o coração, salvando e melhorando a qualidade de vida de até 5 pessoas. Segundo informações do hospital, os órgãos foram retirados de um paciente de 35 anos que teve diagnóstico de morte encefálica devido à lesão cerebral traumática grave. Ele estava internado desde o dia 22 de novembro. Com a autorização da família e com base no diagnóstico realizado pela equipe multiprofissional da Unidade de Tratamento Intensivo e a Organização de Procura de Órgãos de São José do Rio Preto. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Pindorama entregaram hoje, quarta-feira, as moradias na Vila Roberto. Estiveram presentes autoridades e também as famílias sorteadas que receberam as chaves de suas casas. O sorteio das casas aconteceu em maio, quando 682 inscritos concorreram às moradias. O investimento foi de R$10.200.000, segundo o governo do estado de São Paulo. E mais uma vez a Secretaria de Educação foi alvo de críticas na sessão da Câmara. O vereador Gleison Begali utilizou a tribuna nas explicações pessoais para falar novamente sobre os problemas estruturais nas escolas, como a falta de aparelho de ar-condicionado e ventiladores nas salas de aula, além de alimentação estragada distribuídas nas escolas públicas municipais. A gente tem visto muitas dificuldades estruturais. A gente tem observado que as escolas, além daquele corriqueiro problema da falta de ares condicionados, a gente, que reiteradamente aqui vereadores trazem, eu já trouxe, outros vereadores corriqueiramente trazem aqui, que eles alegam a falta, de estrutura elétrica, a gente tem se deparado também com outros problemas. Então, visitando ontem algumas escolas, essa semana, nós vimos aí a falta também de ventiladores. A gente pensa, que não tem os ares condicionados, mas a gente se surpreende também com algumas salas, ou com poucos ventiladores, tem salas enormes com apenas um ventilador de parede, e a gente sabe que nessas ondas de calor que nós estamos vivendo, esse efeito El Niño, talvez um dos mais acentuados, em termos de onda de calor, da existência, pelo menos de quando se iniciou as medições nessa nossa existência, a gente se depara ainda numa cidade que tem um orçamento tão bom, como esse que acabamos de votar aqui na casa, um orçamento tão alto, uma secretaria tão rica. Nós vemos gastos elevados em tantos setores, compras, que, como nós já anunciamos aqui, com preços extremamente elevados, fora de mercado, e as nossas escolas ainda enfrentando esses problemas estruturais. Escolas recém-construídas com problemas de entupimento crônico. Chama-se assistência, faz o desentupimento e semanas depois o problema é recorrente. Isso é porque não é problema somente de encanamento, mas é um problema estrutural. São obras que não têm ainda sequer 5 anos, muito menos que isso. Encontra-se ainda dentro do prazo, então, de garantia, que são de 5 anos dessas obras,
e a gente não vê o governo tomando uma providência, cobrando aí dessas empreiteiras, para que se refaça, né, que se coloque de fato um material de qualidade, uma obra que não traga aí prejuízos para os nossos profissionais da educação e principalmente para os nossos alunos. A gente vê escolas que não têm freezer, escolas que não têm forno. Aliás, tem escolas que têm uma dificuldade estrutural muito grande. Então eu venho aqui mais uma vez nessa tribuna falar sobre esses problemas. Aliás, queria fazer uma menção especial de um projeto de lei que foi votado e aprovado aqui nessa casa, de autoria do vereador Alain, que fornecia alimentação para os profissionais da educação, que essa casa que foi solícita, foi complacente, sabemos da necessidade, a gente vê escolas jogando caldeiradas de comida fora e deixando ainda profissionais sem poderem se alimentar. Realmente, a gente vê muito falar de um governo humanizado, de um governo que prima, né, que tem a primazia aí pelas pessoas, mas na prática mesmo a gente está vendo que isso de fato não acontece. A gente... Opa, pois não, vereador? Uma parte só, vereador. Pois não. Eles estão jogando a alimentação, a comida fora e não deixando os professores e as merendeiras se alimentarem? Profissionais que trabalham nas escolas sem se alimentar, reclamando que não podem se alimentar, e alimentos sendo descartados, enfim. E difícil, viu? Vivi isso daí ontem, até depois no particular posso passar para o senhor, não quero expor aqui as instituições para não... Porque a gente sabe que existe ainda o problema da perseguição dos funcionários. Só se assim, né? Como foi uma luta, né, na época, para que voltasse essa alimentação e tudo, e vem dinheiro, tanto pago, tanto do governo federal, quanto do Tesouro, que vem uma parte paga pela prefeitura. Até ontem também, que eu estive em outras escolas, não havia nenhum tipo de comentário comigo sobre uma situação dessa, mas... vou verificar com certeza, né, nas mudanças desse agora, antes que acabe as aulas, né, com certeza sobre isso, porque não tem cabimento uma coisa dessa. Realmente é uma coisa que o vereador, nobre vereador, está falando agora, que é inadmissível, que a gente vem elogiando uma das coisas que vem dando certo, o nobre vereador está falando agora que estão sendo proibidos. Mas proibido por quem, né? Só pode ter uma pessoa, né? Só pode vir alguma ordem de cima, que é da Secretaria de Educação, né? Mas vou verificar, agradeço muito a colocação, vereador. Aliás, falando nessa questão de alimentação, nós recebemos semana passada aqui um vídeo de produtos, né, sendo entregues nas escolas, no caso específico ali de bananas estragadas, já entregando nas escolas, acabou de chegar na escola, já chegou passadas as bananas. Os professores precisaram ficar tirando o pedaço, cortando para ver se aproveitava alguma coisa. Então a gente vê que a alimentação, que também é um fator aí determinante para muitas crianças, porque nós sabemos que nas escolas públicas muitas crianças têm uma deficiência alimentar muito grande, nutricional, e essa merenda muitas vezes é a principal alimentação que a criança consegue ter durante o dia, ou uma das refeições mais balanceadas ou equilibradas que ela consegue ter durante o seu dia, e a gente recebendo informações de que produtos estão chegando nas escolas já passados, estragados. Ontem nessas andanças chegou a informação de que haviam tortas que foram encaminhadas para as escolas já azedas. Então a gente precisa ter um olhar para esse futuro, né, da nação, que são os nossos jovens, nossas crianças, com um olhar que de fato faça com que nós tenhamos uma educação de excelência, porque nós temos recursos, não falta dinheiro, um orçamento milionário, é a secretaria que mais dispõe de recursos financeiros, e a gente teria que tratar essas crianças aí com muito carinho, com muito zelo, a pão de ló, como se diz, né, com uma estrutura educacional de primeira linha, e não a gente vendo aí recursos sendo despejados, jogados fora, compras em valores excessivos, e muitas vezes aquilo que é o essencial, que é o principal, tem sido deixado
de lado. Diante das graves acusações, o vereador Maurício Gouveia sugeriu a abertura de uma comissão especial de inquérito, SEI, para apurar as denúncias de superfaturamento nos kits escolares, entre outras acusações da pasta. A gente vai entrar no 4º ano e eu vou lançar um desafio aqui. Eu acho que todas as sessões, em 3 anos entrando no 4º ano, teve uma reclamação da educação. Eu acho que está na hora da gente abrir uma comissão especial de inquérito e terminar com isso daí. Eu sou favorável a uma comissão. Eu já, inclusive, as denúncias que eu trouxe aqui, que eu considero elas gravíssimas, acho que já pode ser alvo, inclusive, dessa SEI, para que nós possamos passar limpo. Inclusive, eu já comuniquei hoje com o jurídico aqui da casa, nós estamos em fase final de elaboração de documento para encaminhamento ao Ministério Público. Estou colocando aí todas as informações, subsídio, fazendo as pesquisas finais. Inclusive, recebi e-mail do Programa Nacional do Livro Didático, dizendo que eles fornecem gratuitamente esses livros para o município. Era uma questão que já havia sido levantada aqui na casa, inclusive eu pedi a colaboração do presidente, do Marquinhos, uma vez que é um programa do governo federal, a gente sabe da proximidade do governo. E nós convidamos a secretária de Educação, Cláudia Cosmo, para falar sobre as denúncias dos vereadores que vem acontecendo semanalmente nas sessões da Câmara. Bem-vinda, secretária, ao Jornal Conecta mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, Natália, por essa oportunidade, porque realmente esse é um canal aberto, onde sempre que surgem polêmicas envolvendo a educação, vocês me dão a oportunidade de vir aqui, de esclarecer também aos ouvintes algumas coisas que são ditas e precisam ser esclarecidas. Então, primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade e estou à disposição para quaisquer questionamentos que sejam aí pertinentes. Isso, temos bastante coisa hoje para falar, né? Então, vamos começar falando sobre as acusações do vereador Gleison Begali, né? Na sessão de ontem, ele fala sobre problemas estruturais nas escolas, ele cita a falta de aparelhos de ar-condicionado, ventiladores nas salas de aula, fala sobre esgoto entupido, escola sem freezer, vários problemas, né, estruturais, e a gente vê que as escolas elas estão passando por uma reforma, estão passando por manutenção, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que está sendo feito nas escolas sobre essa denúncia das crianças estarem passando calor, com água quente, falta de ar-condicionado, falta de ventilador, que ele vem falando há algum tempo, já algumas semanas na tribuna, né? São acusações que a gente considera grave, né? Já que a gente vê que a pasta e a educação é a que recebe a maior fatia aí do orçamento. Como que está sendo empregado esse dinheiro na educação? Bom, essa é uma pergunta extremamente importante que a gente pode esclarecer através de vários pontos. Primeiro deles, né, nós temos 37 unidades, né, que são municipais propriamente ditas, mais as que são vinculadas. Dessas unidades, 2 foram recém-inauguradas, que é a Nelson Martins e a Elícia Schettini, e as demais todas, elas são, né, prédios que já há algum tempo careciam de manutenção. E que, ao longo das gestões anteriores, foi se levando essa situação sem que tivesse reparos estruturais de fato. Quando iniciamos a gestão, juntamente com o prefeito Padre Osvaldo, visitamos todas essas unidades e os problemas apareciam em todas elas, basicamente em 3 setores, né? Na elétrica, na hidráulica e na pintura. E aí, o padre, com compromisso com a educação, ele decidiu que não adiantava repararmos aqui ou ali, precisava de um projeto que envolvesse a reforma de todas as escolas. E assim foi feito. Foi contratada uma empresa, inicialmente, tudo por processo licitatório, que visitou todas as escolas, ouviu os diretores, fez os apontamentos de quais seriam as necessidades principais, depois se fez um estudo em relação a isso, aí abre-se uma licitação para que as reformas iniciassem. Essas reformas já iniciaram, nós temos nesse momento 11 obras em andamento entre as escolas e temos a questão elétrica como um ponto aí que chama atenção. Tá? As fiações, elas são antigas, sim. Tá? A gente sabe que muitas vezes até espaços domésticos, quando se instalam aparelhos de ar-condicionado em vários cômodos, é preciso olhar para essa rede elétrica. Imagina dentro de escolas, de prédios que têm 40, 50 anos. Então, é necessário fazer todo um trabalho, né, de reestruturação dessa rede elétrica. Aí vem aquele questionamento. Então, por que comprou primeiro o aparelho de ar-condicionado e depois foi mexer na rede elétrica? Porque são 2 percursos diferentes.
Os aparelhos de ar-condicionado foram comprados com recursos que eram para equipamentos. E a questão da rede elétrica é o que entrou na licitação, que aí é outro tipo de empresa, são serviços diferentes. Então foram comprados os aparelhos de ar-condicionado e na licitação dos aparelhos de ar-condicionado já previa a instalação. E não apenas a compra e amontoar em algum lugar. Por isso que foram instalados. Aí correu todo esse tempo, foram 90 dias para que a primeira empresa passasse por todas as escolas, fizesse todo o levantamento da demanda de serviços e aí, enfim, né, começasse a licitação para a reforma propriamente. E hoje, 11 de todas as nossas unidades estão em plena reforma. Dessas que estão em plena reforma, né, também, além dessas que estão já propriamente sendo reformadas, outras já foram tendo a rede elétrica sendo trocada. E precisa também, principalmente nas regiões das escolas maiores, como é o IDET, o Tacílio, Santos Aguiar, né, são prédios muito grandes, né, Musa, precisa de transformadores que é só a Energisa que tem condição de fornecer. E mesmo onde não precisa de um novo transformador para dar conta da rede, da escola e do bairro como um todo, também precisa de aprovações dos projetos da Energisa. Então, tudo isso sai da Secretaria de Planejamento, então isso também é bom esclarecer, porque a sobrecarga é toda de cobrança na educação. Mas quem faz o acompanhamento de todos esses projetos de reforma é a Secretaria de Planejamento, que faz os projetos da elétrica. Nós temos competências pedagógicas e não competências técnicas na área de engenharia ou na área de elétrica, né? Então, os projetos que são feitos nesse sentido vão todos para a energia, são analisados, né, na central da Energisa, que nem é aqui, depois volta devolutiva, às vezes são necessários ajustes, até que entre em funcionamento. Nesse momento, nós estamos com 12 unidades, com os aparelhos de ar-condicionado funcionando, e estamos aí com mais 12 unidades com 95% da obra que cabe a nós já realizada, né? Então, em relação a essa parte da infraestrutura que ele cita, né, é um problema que se arrastava há anos e que precisou de uma vontade política muito forte e, evidentemente, de que uma economia de recursos para que fosse possível, né, um empreendimento desse tamanho. Reformar tantas unidades escolares ao mesmo tempo. Então, uma parte já está sendo resolvida, né? Uma parte das sim. escolas. E além do que, né, nós inauguramos 2 unidades novas, que isso tem sido esquecido, né? E nós estamos indo para a terceira e vamos alugar mais um prédio para uma nova atendimento de EMEI para atender a demanda toda da cidade. Então, há um compromisso nesse atendimento e de melhorar essa estrutura. Porém, isso não se faz num passe de mágica, né? Isso se faz com planejamento, isso se faz com recursos, isso se faz com toda uma logística que só pode ser feita paulatinamente. Em relação a essa questão que ele fala dos ventiladores e tudo mais, nós temos, assim, até por conta dessas redes elétricas serem muito antigas, qualquer chuva, ou uma grande chuva como a que teve aí há um mês atrás, né, queimou o freezer, queimou o ventilador, queimou a geladeira. E o poder público, para a gente consertar um freezer, por exemplo, a gente tem que fazer 3 orçamentos. É tudo muito demorado. É tudo muito demorado, não é como a iniciativa privada que vai lá chamar alguém, conserta e está tudo feito. Não. A gente precisa fazer os orçamentos, precisa fazer empenho, precisa passar pela finança. Tem uma burocracia. As licitações para ventilador já estavam todas, né, nos seus prazos de esgotamento, porque a gente tem que fechar. Tem um decreto, né, do próprio prefeito que determina o tempo em que se encerram as compras até a abertura para o novo ano. Claro que a educação tem, né, as emergências podem ser resolvidas dentro dessas necessidades, mas isso também tem um cuidado a ser feito gradativamente. Alguns lugares, por exemplo, que houve ventiladores queimados, o próprio pessoal que estava ali na venda dessa parte elétrica já fez os reparos imediatos. O que a gente tinha de estoque de ventilador nós mandamos para as escolas, mas nesse tempo do ano a gente tem muita queima de aparelhos, né? E as escolas sofreram com isso. Só que a troca, o reparo, ele não é instantâneo, como acontece muitas vezes na iniciativa privada. Às vezes, mesmo na casa da gente, né, queima alguma coisa, vai um tempo até a gente mandar arrumar. Imagina isso numa dimensão, né, de 40 unidades escolares, incluindo aí as entidades também que têm o nosso apoio. Bom, então, como você citou, as reformas continuam nas escolas, né? Sim, as reformas estão acontecendo e nós temos agora, para esse período, né, que o ano letivo acaba dia 15 de dezembro,
janeiro. Então, nós temos uma ação coordenada para os prédios maiores para acontecer nesse período das férias escolares. Porque também é muito difícil nos prédios que são maiores e com estruturas mais desgastadas, né, fazer tudo isso com o aluno presente. Exatamente. E tem que lembrar que a gente atende, inclusive, em janeiro, o recesso nas creches. Ou seja, a educação praticamente não para. Mas agora, para as unidades maiores, tem uma força-tarefa nesse final de dezembro e todo mês de janeiro. Bom, uma outra denúncia aí do vereador, né, foi em relação à alimentação, que ele disse que há alimentos que já estão chegando estragados nas escolas. Ele deu exemplo aí de uma torta que chegou azeda, banana que já estão passadas, que chegaram até a escola. Como que funciona? É verdade? Como que tem sido a alimentação? Existe toda uma logística, né, em relação à alimentação. A alimentação ela é produzida, né, praticamente 99% nas próprias escolas, né? Alguma coisa ou outra que vai da merenda escolar, né, para as unidades, mas 99% é feito totalmente ali na unidade escolar em que está sendo atendida. Vamos falar primeiro em relação à questão da banana. Foi o único lugar isolado, tá? Que é uma entidade vinculada, por ética eu não vou dizer qual, tá? É uma entidade vinculada, que ali nós já colocamos pessoas da empresa terceirizada, mas a própria entidade prefere trabalhar só com os seus funcionários, né, e não com a própria funcionários da terceirizada, que inclusive trazem padrões de alimentação muito mais rigorosos, né, em relação à questão de EPI, limpeza dos espaços e tudo mais. Mas, enfim, é uma vinculada, a gente respeita, né, essa questão que a sociedade ali entende como sendo o melhor para a organização deles também. E foi nesse único local que teve o problema da banana. Tá? Não tivemos, naquela mesma tarde, né, fizemos aí toda uma coleta de informação e nenhum lugar reclamou dessa banana. O que acontece com a banana em particular? Né? Ela é colhida mais verde, como a gente vê nos supermercados, ficam em câmeras frias e aí elas são distribuídas. Se elas não forem bem acondicionadas na escola, pode acontecer. Se foi o único lugar, pode ser que ali não foi bem acondicionado. Tá? Porque são alimentos perecíveis. São alimentos perecíveis. E muito perecível, né? Nesse calor, ela amadurece de um dia para o outro e foi o que aconteceu. Foi entregue num dia, né? E ali no mesmo dia que foi entregue, né? Alguns já disseram que já estava deteriorado, mas ninguém avisou a Secretaria de Educação. Se alguém tivesse avisado, nós trocaríamos a fruta. Não chegou de boa qualidade. Trocaríamos. E não foi o que aconteceu. Foi feito um vídeo e é mais fácil, né, popularizar dessa forma e fazer denúncias do que realmente entrar em contato a quem compete, né, e saber o que está acontecendo. A gente trocaria a fruta naquele dia. Tá? Com relação à torta, né? Essa torta, que a que ele se refere, né? Nós também fomos saber o que é que aconteceu. Foi feita assim na merenda, tá? E foi utilizado o fermento, que é o fermento para pão. Porque é aquele tipo de torta que todo mundo conhece, faz uma massa como a do pão mesmo, faz o recheio e cobre. Tá? E para quem já comeu esses assados que se faz, né, com esse tipo de fermento biológico, né, às vezes pode ser que ele fique aqui um gostinho de fermento. Era isso, a única coisa, não tinha nada estragado. As crianças, ou quem, o adulto, ou quem achou, eu pedi, porque a gente recolhe de tudo que se faz na merenda, se guarda, porque faz depois, né, toda uma investigação, ver se houve contaminação. Não tem nenhum relato de criança que passou mal, não tem nenhum relato de que estava contaminado, não tem nada. Então não estava estragado. Se tivesse estragado, a gente estava com um surto de crianças lá com diarreia, com vômito e tudo mais. Não tem nenhum relato sobre isso. Então, o estranho foi apenas a questão do fermento, que não era o fermento instantâneo, era o fermento biológico. Como que chegou essa denúncia até você? Foi por meio aí dos vereadores ou alguém te enviou a denúncia? Foi por meio dos vereadores também. Ninguém da escola reclamou, nem na educação e nem no setor de merenda. Então foram direto ao vereador, né? O que também é algo que a gente gostaria que as escolas tivessem essa ciência, né, de que o canal da educação é um canal sempre aberto. E me chateia muito, né, quando eles dizem assim que os professores estão sendo perseguidos, né, que tem medo de falar. Eu acho que nunca houve uma gestão em que a secretária de Educação tivesse tanta disponibilidade em ouvir, explicar e receber pessoas,
para diferentes demandas. Desde o início da gestão eu ouço, principalmente das pessoas que trabalham na prestação de serviço nas escolas, que não são professores, portanto, né, que nunca tinha entrado na Secretaria de Educação, que nunca tinha subido aquela escada porque era proibido se falar com a secretária. Tá? Agora, eu recebo inclusive das merendeiras, né? E vai o meu abraço aí através da Ângela Fatorelli, cumprimento todas as demais merendeiras, né? A Ângela é uma das pessoas que quase todos os dias ela me manda a foto do prato do dia. E ela posta nas redes sociais, a gente fica com vontade quando ela posta. Nas redes sociais, por quê? Porque essa alimentação que a prefeitura oferece é balanceada, nós temos 4 nutricionistas nesse momento, elas visitam as escolas, tem aí, de acordo com a faixa etária, com aquilo que a criança precisa consumir, é pensado esse cardápio. Então não é algo que é feito aleatoriamente, né? Existe um compromisso. Isso agora, num universo de 10 mil alunos, de 40 unidades escolares, um lugar em que houve uma caixa de banana estragada poderia ter sido resolvida entrando em contato conosco, que isso seria resolvido. Com relação à questão que ele disse também, que professores estão sendo proibidos de se alimentarem, que joga comida fora, isso não acontece. E principalmente a fala de outro vereador que disse que se alguém proibiu só pode ter sido a secretária, eu quero que ele diga onde é que eu proibi, com quem que eu falei e a quem eu proibi. Pelo contrário, por conta de toda essa lei, né, que deu direito a professores e funcionários se alimentarem, o custo da alimentação escolar para o município está muito maior do que era em anos anteriores. É uma lei municipal, né, do Alain Marçal, Alain Automóvel aí, que agora os professores podem se alimentar nas escolas, né, junto aí até com os alunos, e uma vez o Alain esteve aqui, ele até falou sobre essa lei, que as crianças, por exemplo, do ensino infantil têm dificuldade de se alimentar sozinho, muitas não conseguem, então é uma forma de estar até mesmo ensinando a fazer a alimentação. Já é parte da rotina da educação infantil, o professor ele se alimenta ali junto com a criança mesmo, inclusive acaba sendo o professor a escola, né, de alguma forma, que introduz na vida da criança essa transição, né, do leite para a alimentação sólida. Sim. Então, olha o papel que a educação tem. E assim, eu já ouvi de muitas mães que dizem, meu filho não come tal coisa em casa, mas lá na escola ele come. Outro dia uma amiga disse, ele chegou dizendo que comeu grão de bico com frango. Eu nem sabia que ele gostava disso. Na escola tem grão de bico com frango. Então, são sabores que a criança está experimentando e que são com valores nutricionais também. Sem falar que a gente tem crianças também da educação especial com seletividade alimentar, temos crianças com intolerância e tudo isso é considerado no cardápio. Então, todos os professores, seja de ensino infantil como fundamental, elas podem sim se alimentar na escola. Podem se alimentar. Ninguém nunca negou um prato de comida em lugar nenhum. Tá? Inclusive, a gente sabe que nesses dias aí que tem, né, os movimentos das escolas com reformas e tudo mais, às vezes não vai jogar comida fora se tiver ali um pedreiro que esqueceu a sua marmita, que a comida dele estragou por ficar, né, ali no dia a dia do trabalho deles. Ninguém negou um prato de comida para ninguém. Isso não faria parte da nossa gestão. Nós estamos cumprindo a lei, da maneira como ela precisaria até ser aperfeiçoada, né, para que realmente em todos os segmentos os professores se alimentassem juntos com os alunos. Agora, dizer que a proibição é que está jogando fora, eu gostaria que desse então o local, o nome, porque aí eu vou orientar esse gestor em relação a isso, porque só fala lá na tribuna, mas não diz nem onde, né, e nem quem. Então, para a gente poder também atuar e minimizar esse problema, ou resolver esse problema, a gente precisa saber onde é. Bom, foi falado semana passada, ontem, mais uma vez, o Gleison tocou no assunto dos kits escolares que estão sendo superfaturados, e ele até pegou ali uns exemplos de livros, né, didáticos que não seriam ali até mesmo adequados, né? Ele citou outros livros, olha, esse aqui é melhor do que esse, então gostaria que você falasse a respeito desse assunto. Bom, então vamos primeiro da questão do superfaturamento que ele diz que houve, né? O processo licitatório ele está no portal da transparência, ele pode requisitar junto à Secretaria de Licitação e Compras Públicas também o número do pregão ou também a própria Secretaria de Educação, entrar lá no site e ver que o processo foi um processo limpo, de uma concorrência limpa.
Então, a concorrência aconteceu, houve a compra dos materiais, né? São 3 tipos de materiais, ele está colocando tudo dentro do mesmo pacote, mas não são só as maletas literárias, tá? São 3 tipos de materiais. Então, primeira relação, em relação ao superfaturamento, né? É uma questão que o processo está disponível lá. Foi feito dentro dos padrões que se faz as licitações de materiais didáticos, escolares ou qualquer outro tipo de licitação. Então, se ele não conseguiu encontrar lá no site, talvez foi por uma inabilidade, né? Mas está lá disponível. E se qualquer coisa que precisar do processo, como ele já requisitou, inclusive, né, por requerimento, o processo será disponibilizado, porque é uma questão que está pública. Qualquer pessoa pode chegar lá e ver. Tá? Então, do ponto de vista dessa questão da licitação, a licitação ela teve um padrão correto. E outra, quando se faz uma licitação de material didático, literário, escolar, nesse caso, né, não é só os livros em si. Existe uma composição de serviços. Tem livros que tem coleções que têm plataformas, tem coleções que têm todos os acessos por também aplicativos que, se houver, né, a possibilidade de ser utilizados pelos professores e pelos alunos, está disponível. Então, não é só os livros em si, existe uma questão de uma composição de serviços que são oferecidos, inclusive orientações aos professores de como trabalhar com esses materiais, que aconteceram nas HTPCs, e fica também o nosso setor pedagógico à disposição dos professores que tiverem dificuldade em trabalhar com esses materiais para entrar em contato e sanar as dúvidas que houverem. Então, existe um serviço também disponível nesse sentido. Então, isso é o que eu tenho para dizer em relação à licitação, que não são só os livros, não são só para os alunos, são para os professores, coordenadores, diretores. Então, isso aumenta o quantitativo também, e aí, né, uma prestação de serviços que é oferecida. Ele até citou sobre os notebooks, né, que a escola investe tanto dinheiro em material, porém deveria investir em notebook, e que a educação tem usado equipamentos que já estão ultrapassados, né? Então, ele até falou CD, né, DVD, enfim. Bom, é uma boa pergunta também para ser esclarecida nesse sentido, né? Primeiro, que as editoras, elas produzem materiais para o Brasil todo. Nós vivemos num lugar privilegiado do estado de São Paulo, né? E a nossa cidade em particular, no setor de educação, nós já substituímos as lousas de giz pelas lousas de vidro. Os notebooks são utilizados nas escolas, né? Até podem olhar aí os Facebooks das escolas, tem muita atividade de professores trabalhando com os notebooks e os aparelhos de multimídia, tá? E agora, com relação aos CDs, a gente tem que considerar que essa realidade que nós temos aqui hoje, com internet nas escolas, com notebook, com projetor, não é a realidade do Brasil como um todo. Ainda existe, Brasil afora, escolas que não têm acesso à internet, escolas que têm aparelhos, né, de computador ainda com CPU, e que, para ter algo tecnológico para o aluno, ainda depende de um CD, porque não tem acesso à internet. E o CD não custa nada mais dentro da licitação do material. Ele ele faz parte daquele pacote, porque se vende para o Brasil inteiro. E onde não se utiliza, ou se a criança tiver na casa dela ainda um aparelho que tenha um dispositivo para leitor de CD e DVD, a criança pode utilizar. Na escola, na nossa realidade, hoje já não é mais assim. Tanto que nós estamos realizando aí, desde o começo do mês de novembro, o Saresp Digital, tá? Que está acontecendo para os alunos do 6º ao 9º ano. O último ano a fazer essa prova é o 9º ano, na próxima terça-feira, dia 5, e podem também aí ver que pouquíssimas cidades aderiram ao Saresp Digital por não ter condição de realizá-lo. Cidades pequenas e cidades muito maiores do que Catanduva não aderiram ao Saresp Digital. Nós aderimos, realizamos com sucesso no 6º, 7º e 8º ano, e só falta o 9º ano. E não faltou internet, não faltou computador para aluno, e isso é o sinal de que há investimento, sim, em tecnologia. É claro que nós gostaríamos já que cada aluno tivesse, né, na sua mesa um tablet ou um computador, mas nós conseguimos comprar para as escolas e, num futuro, né, breve também, fazer esse investimento por aluno. Mas já conseguimos. Ainda não é nenhuma realidade da escola particular, né? Não é uma realidade nem da escola particular, mas conseguir realizar o Saresp Digital, né, com quase 1.500 alunos, eu acho que é um grande feito, né, que nós conseguimos, tendo internet em todas as escolas de ensino fundamental 2 e um computador para cada aluno.
Então, em relação a esses aspectos. Agora, em relação ao aspecto pedagógico, né? Quando ele fala lá, né, da questão das maletas. Então, não são só as maletas literárias, tá? São 3 materiais com diferentes finalidades. As maletas literárias, elas são compostas de acordo com a faixa etária, dentro de toda a perspectiva da Base Nacional Comum Curricular, respeitando, né, a questão da faixa etária, porque o próprio ECA diz isso, né, que todos os materiais têm que respeitar a faixa etária, respeita os princípios éticos, respeita os princípios estéticos, políticos, trabalha com a questão do respeito às diferenças, trabalha com a questão da inclusão. E nós sabemos que hoje, né, a própria literatura que está disponível às crianças precisa trabalhar com valores que a nossa sociedade discute hoje. Os clássicos serão sempre clássicos, mas a sociedade tem novos temas que precisam ser trabalhados. Um dos livros, né, ele fala sobre a árvore das palavras. Então, as crianças trabalharam com isso e várias escolas foram com as crianças para o pátio, fizeram lá, né, penduraram cartinhas e bilhetes nas árvores com desejos que eles têm para a vida, para o mundo, para a sociedade. Então, são situações que trabalham perspectiva socioemocional, sustentabilidade, inclusão. Não são livros que estejam fora dessa realidade que nós vivemos, tá? Continuo dizendo, os clássicos continuarão a ser clássicos e os clássicos já existem nas escolas. As maletas também elas têm uma finalidade de aproximar o mundo da leitura da criança com a família. Pesquisas e grandes nomes, né, da educação, como Thelma Vaz, Isabel Solé, elas dizem o quê? Que a criança que não tem contato em casa com textos escritos, ela tem muito mais dificuldade no processo de alfabetização. E muitas crianças realmente não têm textos escritos em sua casa. Não é cultura da casa, né, que se leia. E o que as maletas propiciam? As maletas propiciam que a criança leve esse livro para casa, quando os projetos vão se finalizando, né? Elas levem essas maletas para casa, tenham a oportunidade de ler, cria o hábito da leitura. Cria o hábito, né? Recebi uma foto muito bonita de uma das crianças que ela fez um varal de leitura no próprio quarto. Ah, e isso eu acho que é extremamente enriquecedor. Até ontem ele disse, né, que muitos professores reclamam que a criança leva o livro para a escola, depois nem traz, ou se traz estragado. O livro é para a criança. Uma vez que ele foi utilizado na escola, o projeto foi desenvolvido e esse livro já vai para casa, ele vai para casa para ser um deleite da família, um momento de aproximação e que possa também os irmãos maiores lerem com os menores, né? E livro manuseado é livro lido. Livro que não se lê fica numa estante sem nenhum tipo de dano. Então, as maletas elas têm essa perspectiva. Trabalha temáticas atuais, é para a criança, faz o projeto na escola, estimula-se a leitura, faz roda de conversa, de leitura desses livros e depois o livro ele é da criança. Essa é a finalidade mesmo. Com relação aos outros materiais, o material praticando, ele foi preparatório para a Prova Brasil, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, também voltado, né, para a recuperação das aprendizagens, porque a pandemia também trouxe muito prejuízo para a aprendizagem das crianças, e a Prova Brasil é uma prova que ela é a mesma prova aplicada no Brasil inteiro, então existe muita diferença em todos esses patamares de aprendizagem, e no caso a gente investiu nessa recuperação de aprendizagens. E o Praticando, ele era exatamente isso, ele era um material complementar em que o aluno fazia atividades já voltada, né, para a questão da matriz do SAEB também. E que ele poderia, né, repetir esses exercícios, fazer as fixações, trocar, né, os exercícios com os colegas. Então, tudo isso tem uma intencionalidade pedagógica. E o terceiro material era de educação musical, que esse era só para educação infantil, para os professores recreacionistas trabalharem, porque nunca, aqui na Rede Municipal de Educação de Catanduva, professor recreacionista teve material didático dedicado ao trabalho deles. Era como se fosse um trabalho adicional dos demais professores. Não, o professor recreacionista, ele tem uma finalidade, uma intencionalidade extremamente importante no desenvolvimento da criança. E por essa razão, nós também investimos num material voltado para essa perspectiva. E esse material de educação musical favorece inclusive as crianças da educação especial, inclusive as crianças autistas. Recebi um vídeo muito lindo de uma criança com muita dificuldade de concentração,
e que com esse material musical ele conseguia realizar as atividades, porque se tornou ali, né, seu foco de interesse, que é a música, e ele teve um rendimento e até pedia para fazer as atividades seguintes, nem estava naquela hora ainda, né? Ele já queria adiantar as atividades de tanto que se interessou por esse material. Então tem explicações e tem fundamentação. Não é sair no comércio e comprar meia dúzia de livros, que podem ser bons também, mas que não tenham essa intencionalidade pedagógica, não respeite a faixa etária, porque ele comprou vários. E eu gostaria de perguntar, para qual idade você comprou esse? E esse para qual que era? Os nossos têm intencionalidade, respeito à faixa etária, politicamente corretos, alinhados à Base Nacional Comum Curricular, trabalham respeito, ética, sustentabilidade. Então, acho que isso não pode ser desprezado, né? Quando a gente pensa que a criança precisa, sim, de ser inserida nesse mundo da leitura e da escrita. Bom, secretária, então, para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você falasse também em relação à SEI, que o vereador Maurício Gouveia falou que seria aí um momento para se fazer a abertura de uma SEI, já que tem tantas denúncias ao longo do ano. O que você achou dessa fala dele? Eu acho que esse momento é um momento que já antecede, né, as eleições, e eu acho que isso é de competência deles, né? Se for feita, eu estaria à disposição para prestar os esclarecimentos que forem necessários, bem como todos os setores da prefeitura que trabalham com os processos licitatórios, né, e que darão os esclarecimentos que forem necessários. Agora, o complicado é fazer uso, né, de questões que não são talvez compreendidas por quem não é da área de educação, e aí cai-se apenas nos achismos, né, e nas acusações, sem de fato entender, né, qual é a intencionalidade disso, por que isso tem sido feito. E talvez, né, hoje aqui eu tenha a oportunidade de ter explicado também, né, um pouco do que a educação tem feito. O vereador também fez menção, né, por que não se compra tablets, né? A gente tem que lembrar de novo, os nossos alunos têm realidades sociais muito diferentes. O livro, né, ele ainda é um meio que todos, independente da sua condição social, podem ter acesso quando disponibilizados pela escola. E livro é caro no Brasil. Livro é algo, né, que tem uma carga de impostos muito alta, né, e é a escola que tem que ser uma comunidade de leitores. Se a escola não estimular a formação de leitores, como se formarão leitores nessa sociedade? Nós vivemos uma sociedade imediatista, do som e da imagem, mas a gente ainda precisa trabalhar a imaginação, a criatividade, a estética, o gosto pelo belo, né, no sentido estético da palavra, trabalhar a poesia, porque isso é uma outra coisa importante. Essas maletas, elas têm diferentes gêneros literários. O nobre vereador comprou apenas contos, né? E contos clássicos. Nós trabalhamos com diferentes gêneros literários. Tem gênero literário de poesia, tem narrativa, tem a parte musical, tem a parte de ficção. Isso sempre de acordo com a idade da criança. Então, isso talvez é uma outra coisa que eles também desconheçam em relação à educação. Que não se desperta o gosto pela leitura quando se trabalha um único tipo de gênero textual, como um conto, por exemplo. Tem crianças que vão gostar de ficção, tem criança que vai gostar de aventura, tem criança que vai gostar de poesia. E nós, enquanto educadores, temos que levar a eles os diferentes gêneros literários como uma forma também de descortinar o mundo da leitura e da escrita. Bom, secretária, só tenho que agradecer a sua vinda aqui ao jornal e esclarecer aí essas denúncias feitas pelos vereadores durante as sessões da Câmara, né, que tem acontecido aí semanalmente as denúncias. Então, hoje nós decidimos trazer a secretária aqui de Educação, abrir aqui as portas do Jornal Conecta para ela vir fazer os esclarecimentos, e ela gentilmente aceitou e respondeu aqui, acredito que todas as perguntas que foram pertinentes aí às denúncias feitas pelos vereadores. Então, muito obrigada. Se você tiver alguma coisa aí para acrescentar, fique à vontade. O que eu quero acrescentar é só agradecer. Agradecer à Rede Municipal de Educação, aos professores que utilizam esses materiais com paixão também pela educação, com profissionalismo. E nós sabemos que pode-se investir mundos e fundos de recursos, né, em qualquer área. Se não houver um bom profissional que faça uso desse material ou de qualquer material para qualquer área, né, as coisas não acontecem. Mas nós temos na Rede Municipal de Educação de Catanduva excelentes profissionais
professores que fazem aí a criança se encantar pelo mundo, né, que tem aí uma dedicação especial a essas crianças, né, e que estão levando esse gosto pela leitura aos nossos alunos. Então, nesse momento eu quero agradecer aos gestores das unidades escolares, agradecer aos professores que fizeram projetos de leitura lindos e que estão aí sendo realizados e finalizados nas escolas, estão acontecendo as formaturas nas escolas, e isso a gente vê o carinho das crianças pelos professores, pelos gestores. Essa é a educação que nós acreditamos, uma educação inclusiva, porque nunca se teve tantos alunos com cuidadores como temos nesse momento, e temos trabalhado incansavelmente também nessa área, e quero agradecer aos funcionários também, aqueles que cuidam da limpeza, que cuidam, né, da zeladoria, que cuidam da alimentação, porque uma escola ela não funciona sozinha. Professores, né, eles estão dentro das salas de aula fazendo o seu trabalho pedagógico, mas educadores estão em todos os lugares da escola, que educam pelo gesto, pelo carinho, pela capacidade de ouvir, de acolher, de receber as pessoas da comunidade escolar. Então, é essa educação que eu acredito. E ainda que os ataques sejam muitos, né, eu ainda resistirei forte, porque eu acredito nos propósitos pelos quais eu cheguei até aqui. Agradeço a confiança também do senhor prefeito. Sei que tenho uma formação sólida e que me dá condições também de responder a esses questionamentos com argumentos técnicos. Não tenho nenhuma pretensão política, o meu trabalho é técnico. Eu sou pedagoga, doutora em educação, e é isso que eu faço. E a hora que o mandato terminar, esse cargo passar, né, o que eu sei fazer é dar aula, é trabalhar com educação. Então essa é a minha profissão, não vou dizer que é simplesmente uma missão, porque eu acho que é muito mais do que isso, é uma profissão. E eu sei que muitos que estão conosco nessa profissão também têm essa mesma dedicação. E os frutos vão aparecer no seu tempo, né? Como Jesus disse, né? Que nós devemos semear a tempo e sem tempo, mas que às vezes alguns frutos cairão em terras mais áridas, outros em terras mais férteis, mas cada um a seu tempo florescerá. E é assim que eu espero também, né? Ainda que, disse em outra ocasião, né? Aprendendo a lição da tamareira. Quanto mais me atiram as pedras, mais eu quero devolver com doçura, generosidade, capacidade técnica, né? E principalmente respeito pelo ser humano. Muito obrigada. Olha, honestamente eu não vejo a hora que chega quarta-feira, fico esfregando as mãos, porque é dia de clima político. E clima político é com o nosso comentarista Newton Cândido. Vamos ver qual vai ser o assunto de hoje, Newton Cândido. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Marco, boa noite, internautas. O assunto de hoje, ele vai fugir um pouco da pauta municipal. É um assunto Brasil. E é a indicação vergonhosa do Lula para o Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino. Flávio Dino. Por que eu falo que é vergonhosa? Porque eu entendo que a indicação do presidente da República, do chefe do Executivo, é uma interferência direta no Poder Judiciário. Quando você faz uma interferência direta, isso não deixa de ser democracia. Isso deixa de ser justiça. Porque os poderes são independentes e autônomos, e eles são harmônicos entre si. E isso é uma interferência direta. Ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser juiz de carreira escolhido pelos próprios juízes, sem interferência do Senado Federal e sem interferência do Poder Executivo. Vou chamar a atenção, preste atenção no que eu vou falar. Daqui, se o Lula for reeleito, ele vai acabar com a quantidade de novos ministros indicados pelo Lula, ele vai acabar pode falar o que quiser, chefe do Executivo e chefe do Poder Judiciário. O Brasil, os brasileiros precisam mudar essa realidade. É impressão minha
ou a população não está aceitando bem o nome de Flávio Dino, a indicação do presidente Lula? Não, a população não está aceitando bem. Mas tem que engolir. Mas tem que engolir porque está na lei. Ele pode... Então, nós precisamos de partidos políticos comprometidos de alterar a Constituição. Por quê? É o seguinte, o ministro do Supremo, ele vai pedir bênção para os senadores. Quem julga os senadores são os ministros do Superior, os ministros do STF. E quem julga os ministros do STF são os senadores. E aí, isso não é democracia, isso não é justiça. Isso está mais para compadrio, na minha opinião. Isso é um compadrio. Isso é vergonhoso. Nós precisamos mudar essa regra urgente. As pessoas precisam refletir sobre essa realidade. Não pode isso continuar, pelo amor de Deus. Aliás, na PGR é a mesma situação. Ou seja, o Lula indica o Procurador-Geral da República, depois o Procurador-Geral da República não vai tomar providências contra o Lula, como foi no caso do Fernando Henrique Cardoso, que o senhor Geraldo Brindeiro tinha apelido de engavetador-geral da República. Bom, eu arrisco dizer que o nome colocado para o Senado, né, a aprovação do Senado, vai passar, que é Flávio Dino. Vai passar porque tem outra coisa vergonhosa. O governo joga o peso dele com as emendas sobre os senadores. Ou seja, ele faz um troca-troca, uma negociata com os senadores para aprovar o nome do Flávio Dino. Por isso que precisa ser alterado essa situação. Fica aí esse tema para você refletir. Na próxima quarta-feira estará novamente aqui com a gente, no Clima Político, Newton Cândido. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. E aí, meu povo de Catanduva e toda a região, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. No dia 1º de dezembro nós temos um encontro com vocês, marcado na Praça da Matriz, né, compadre? É isso aí, ó, Natal Convida a partir das 20 horas, entrada gratuita. Vem com a gente curtir esse momento. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Quando o coração bateu mais forte, ajudei você a ir adiante. Também trouxe notícias que mudariam seu mundo e fiz questão de cuidar dele, sem medir esforços para isso. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite. Pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Mesmo passando por tantos momentos, foi em meus braços que te acalmei e mostrei que sempre estarei com você, participando de suas conquistas, cuidando do hoje e celebrando o futuro, pois a nossa amizade é para sempre. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre. O Jornal Conecta termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã.